como é que o mais velho, batido nas lutas, deixou-se... Por isso mesmo, os americanos começaram a jogar. E uma das pessoas que se dizem era o Tito. Era o Tito. Jovens, há aqui coisas muito complicadas. Conta. Mas vocês querem entender. Havia coisas que se passavam com a esposa do Dr. Savimbi, a Ana, e são problemas que não vale a pena irmos muito na profundidade dos problemas. Antes namorada do Tito, no caso. Eu não sei se era antes namorada do Tito. Não sei. Pode-se dizer isso. Todos nós tivemos as nossas namoradas, deixamos, depois ela foi para outra, você também foi para outra. Mas que depois das pessoas se definirem, não é? Têm de respeitar o status. Mas havia uma razão de aproximação ali junto do mais velho. O Wilson Fernandes, por exemplo, havia uma tal religião que o Tito depois trouxe lá da América, que fazia com que as pessoas... E era através dela que foi se mobilizando muitas pessoas. General, está bem. Vamos. Mas o erro que nós não podemos aqui fugir, é num momento como aquele, o Tito ter morrido. Okay. Este foi um erro. E justifica-se, por exemplo, a queima das mulheres supostamente bruxas na altura? A queima das bruxas, eu na altura também já estava, era secretário de quadros da UNITA, já estava tinha largado as comunicações e já estava na presidência, era secretário nacional para os quadros. Eu estava exatamente na escola de formação de quadros e estava no alto comando com o Dr. Savimbi. E num dia desses eu vejo, o Dr. Savimbi saiu com uma coluna e foram lá para o Coiso, para a Jamba. À tarde, quando regressam, eu vejo os comandos como se fossem baratas atarantadas. Cada um sozinho aí para um canto, as pessoas bem... Eu depois achei o ambiente muito estranho. Eu depois pergunto, mas o que é que aconteceu? Ali, o mais velho, queimaram as bruxas. Que é isso? Queimar as bruxas? Que sim. Isto foi muito difícil. Vocês têm de perceber isso. Foi muito difícil. Mas esta luta da queima das bruxas foi uma luta que durou muito tempo. Nós tínhamos casos. Se o Dr. Savimbi tinha a sua menina do olho, que se chamavam Forças Armadas, as FAL, de Libertação da Angola. Você, general, que maltrata um soldado da UNITA, você passa mal. E é por isso que nós fomos educados como sendo um general é irmão mais velho do militar. Nós fomos educados assim. E nós tínhamos casos de militares feridos que vinham das frentes de combate, muitos deles com operações, etc, etc, em que, a partir do hospital, muitos deles acordavam no dia seguinte com fezes na barriga, outros no chão, e outros, desculpem-me, aqui termos um bocadinho feios, porque esses poderes sobrenaturais, esses poderes nossos, africanos, que ainda um dia teremos que estudar, porque é uma ciência que está nos escapar. De pessoas que voam, vocês estão a ler ali nas redes sociais, etc, etc. É uma ciência que está nos escapar. São casos que depois o Dr. Savimbi achava que isso devia ser erradicado.
E se discutiu com quem? Eu acho que deve ter havido alguns mais velhos com quem discutiu esse assunto. Eu nunca ouvi pessoalmente, nunca. Mas, naquele dia, foi esta única fogueira que se registrou e que foi o grande mal que a UNITA teve e que ele próprio, na 16ª Conferência Anual, exteriorizou como o grande mal, o grande passivo que a UNITA tinha deixado e que ele era o responsável, foi a morte daquelas 12 pessoas. Muito obrigado, General. Olha, daqui a pouco vamos entrar nas questões mais amplas ligadas à governação. Entendo que o General está um pouquinho apertado por conta das questões internas. Vamos nos manter mais alguns minutinhos nas questões internas e depois vamos ver se saímos para ficar mais à vontade naquelas questões mais... Não, eu estou à vontade, eu não vou deixar nada por dizer aqui. Não tenho... Olha, já agora então, para lhe provocar, esteve envolvido naquela questão do comboio de Zenza do Itombe? Não, eu já tinha saído. Está sempre ausente. Mas, não, eu tinha saído porque quem era comandante na altura é o Apolo. Era o general Apolo. Eu tinha sido chamado pela direção e já estava no sul. Mas eu tenho aquela história de que conheço bem, porque quem criou quase a Frente Norte fui eu, em termos militares. O mais velho Dembo foi o nosso mais velho politicamente aqui, e em termos militares, quem não anda. Em 92, nós trouxemos comandos para aqui, e muitos desses comandos ficaram. E muitos desses comandos foram utilizados na luta contra a própria UNITA, já noutra fase, não é? E eu vou-vos contar bem a história do Zenza do Itombe. O que foi a Zenza do Itombe? Naquela altura, depois da UNITA recuar de Luanda, o MPLA precisava de ir buscar uma justificativa que enterrasse cada vez mais a UNITA na sua relação com o Ocidente e outras. E então inventa-se essa história do comboio do Zenza do Itombe. As tropas, havia um pelotão de reconhecimento que estava no Calomboloca, que detectou que havia um rastro de militares da UNITA a virem para aqui, para o interior. Ou era ataque ao comboio, ou ataque ali às condutas de luz. Mas o governo preparou tudo. Não se pode misturar transporte de pessoas com combustível e munições. O que aconteceu é que aquelas munições incendiárias, quando pegaram no comboio, as pessoas arderam. Aquele era o objetivo daquela operação. Era fazer arder aquelas pessoas, não importa como. E as pessoas foram tirando dividendos com isso. Porque tinham a informação de que havia uma emboscada, mas mesmo assim meteram as pessoas ali no comboio com material de guerra e combustível. Mas quem fez aquilo? Quem orientou? Vocês sabem. Está ali. Quem fez? Olha, eu só quero dizer uma coisa. Eu li agora. O general provavelmente sabe. É somente. Eu li agora o artigo, as falas do, como dizem os brasileiros, do Higino. O Dr. Savimbi é o culpado desta última fase. Se o MPLA continuar daqui a mais 50 anos, aqueles jovens todos estão a lutar para que Angola seja democrática, seja um país igual, também serão culpados do atraso da Angola. Pode. A narrativa é sempre a mesma. Como é que saiu de Luanda em 92? Em 92, eu quando venho para aqui, em 91, primeiro vim para aqui para aquela operação de recessão do Dr. Savimbi, eu vim por terra, a partir
daqui do Norte. E fui integrado no grupo do camarada Chiringuquila para organizarmos a operação de recepção do Dr. Savimbi pela primeira vez. E naquela altura era difícil. Havia tiros em todo lado aqui no Kazenga, não se podia entrar, mas nós entramos. Foi difícil, porque o MPLA estava a fazer tudo e o povo também estava ávido de conhecer o Dr. Savimbi. E fizemos a recepção. Quando eu me despeço do Dr. Savimbi para voltar para o meu posto, o Dr. Savimbi diz que a única coisa que pode fazer é ir reorganizar o seu posto, voltas, porque você vai ser o representante da UNITA nas Forças Armadas Angolanas. Quando nomeado para ir para as Forças Armadas Angolanas, a primeira coisa que me veio na cabeça, o MPLA nunca vai fazer um acordo. O MPLA não cumpre nenhum acordo. Desculpem-me só. Vocês estão mesmo aqui, aquela Constituição que está ali, com todos os defeitos que ela tiver, ainda é a melhor coisa. Se fosse cumprida no mínimo, nós estaríamos aqui a construir um país lindo. Fala tudo, general! E eu disse, aqui, se esses camaradas não cumprem, nós vamos morrer aqui, isso vai ser como? Então fiquei com um semáforo na minha cabeça, acender todos os dias. É assim que já depois das eleições, um dia desses, já tínhamos tirado daqui o Dr. Savimbi. Já saltou. E como é que tiraram o Dr. Savimbi? Havia um plano de que o Dr. Savimbi, já ninguém podia sair mais daqui do Luanda. Ninguém. E então havia um plano, ou passaria pelo norte, por terra, e nós conhecíamos o terreno, podíamos fazer isso, mas havia outros camaradas, não posso citar, porque muitos deles estão ainda ali no labor, da luta, e fui integrado no grupo das cidades, da busca de informação, infiltração, busca de informação, que mandávamos para a direção, etc, etc. Não, temos aí o nosso agente que está em Luanda. Aí é que sim. E mandam vir um miúdo, que naquela altura aquele jovem devia estar nos seus 19, 20 anos. Esse jovem veio daqui de Luanda e encontramos lá. Diga-me lá, como é que você consegue fazer o reconhecimento a Petrangol e a rota de entrada das tropas? Consigo fazer isso. Em quantos dias? Não, em 2, 3 dias eu vou e volto. Ok. O miúdo veio, fez o reconhecimento, a rota da funda, onde iríamos atravessar o rio Bengo para Petrangol, e determinou as horas de marcha e a hora que faríamos aqui o ataque, etc, etc. Ele volta e introduzimos 3 pelotões de comandos. Dentro. E foi a operação que acho eu que foi a melhor operação que nós fizemos. Porque quando o Dr. Savimbi, num avião sul-africano, a ir para Bicesse, assinar os acordos, ao passar aqui por cima de Luanda, os sul-africanos chamaram-lhe para o cockpit e disseram: está a ver aquele ponto aí preto que está aí? Que sim, aquilo é Petrangol que os americanos atacaram. O Dr. Savimbi dizia que não são os americanos, porque o branco não acredita na capacidade dos negros. E vocês mesmo também fazem-se mesmo capazes como de pessoas que não têm capacidade. Porque tinham a informação de que havia uma emboscada, mas mesmo assim meteram as pessoas ali no comboio, na ponte do rio Lunguebungo. Essa ponte estava defendida por mais de 7 brigadas. As brigadas... Como? Quantos homens? 7?
Cada brigada naquela altura, havia, a terceira brigada devia ter 3.000 homens, era um agrupamento já grande. Eram as tropas que tinham por objetivo ocupar Cangamba, ocupar Lumbalangimbo, apanhar o Rivungo pela retaguarda, Nerriquinha Rivungo pela retaguarda, enquanto os outros empurrando do Cuito Naval para Mavinga, a UNITA estaria encurralada e não tinha outra coisa senão largar. Então era fundamental, essa era a tal batalha, o último assalto. Não, esta é o Lomba, é o que nós chamamos Lomba 85, e o governo chama a Batalha do Cuito Naval. Esta não foi só no Cuito Naval, essa era uma operação que começava no Mochico também, com estas variantes. As melhores tropas que nós tínhamos estavam todas no Cuito Naval. E eu era o comandante das tropas aqui na área do Calapo. E eu disse, aqui estou lixado. Se essas tropas daqui furam e apanham o Lumbalangimbo, Cangamba, e apanham no flanco e na retaguarda as nossas tropas, estávamos assados. Mas como conter essas tropas? Tempo e desgaste logístico. Eram os únicos fatores preponderantes que achávamos que, se ganhássemos tempo e complicássemos a logística daquelas tropas, nós podíamos lograr alguns êxitos. E como conseguir isso? A única coisa que nós tínhamos como possibilidades era destruir a ponte do rio Lunguebungo. Como chegar lá para atacar a ponte do Lunguebungo? Não tínhamos como. E nós ainda não tínhamos aquela especialidade de scuba. Os americanos só começaram a formar os nossos militares na área de scuba, que era de penetração pelo rio, águas, nadadores, etc., já depois dessas operações. E até saíram da América, já a guerra tinha terminado aqui em Angola. E eu pensei que aqui tínhamos que encontrar uma solução. E a solução que nós encontramos foi exatamente treinar os comandos, a nadar, através de boias, levar explosivos para os postes que seguram a ponte, com sistemas de retardamento do disparo, e depois disso sair. E foi assim que às 3 horas da madrugada aquela ponte explode. 6 horas já estavam ali os russos com helicópteros. Também foram os sul-africanos que tinham destruído aquela ponte. General, eu falo das Forças Armadas Angolanas. O chefe de Estado, o chefe das Forças Armadas Angolanas, na altura, José Eduardo Santos, foi seu amigo? Olha, eu gostava dele porque era do mesmo signo que eu. E sempre eu pensei que pessoas do signo Virgem não eram pessoas assim tão más. Sempre pensei que Eduardo Santos devia ter alguma coisa. O senhor acha que não é tão mau assim? Eu não sou. Isso eu tenho mesmo. Eu sou filho, sou mesmo. Não sou. Sou um bocadinho rigoroso. Isso sou. Um bocadinho rigoroso, mas mau não. Mau não. Eu não consigo. Eu ainda agora, eu estou nos antigos combatentes, né? Eu passo a maior parte do meu tempo ali na minha secretaria a chorar. Por quê? Porque aparecem meninas de pais que já morreram, porque não têm propinas, não têm como estudar. Até uma vem, eu não consigo mesmo prostituir-me para estudar. O que eu devo fazer? E você diz, mas meu Deus, eu também não tenho capacidade nenhuma. E pronto, ela está chorando, você também chora, andamos nisso. Então o senhor é o signo, o José Eduardo Santos. Como é que está? Eu penso que José Eduardo Santos, para ser percebido, tem de ser lido como um pacote completo. Não vale a pena entendê-lo só como chefe de Estado. Não teve uma geração, não teve uma infância fácil, não é? Não teve.
Ela andou aí nos degoleiros do ritmo, uma coisa parecida, a tocar. Era pobre, não é? Até tem uma fotografia onde ela está descalço. Descalço. Portanto, você imagina, uma pessoa que teve uma geração como esta, e de um momento para o outro fica dono de tudo. Camarada, como então? Já é diferente. Eu cresci com os meus pais como ferroviário, eu comia bacalhau, eu até, na casa dos meus pais, eu vivia muito melhor do que estou a dar agora aos meus filhos. Os meus filhos agora estou a dar galinha rija, não sei o que, muitas vezes já nem consigo, lambula, andamos nisso. Mas, ironia do destino, muita gente vai dizer, mas como é? Eu só tive encontro uma vez. Uma única vez. Com José Eduardo Santos. E vou dizer porquê. Se vocês forem olhar mesmo todos, começarem a acompanhar bem as fotografias da UNITA, do Dr. Savimba, vocês vão ver muito poucas fotografias onde eu esteja. Qual é o segredo? O meu segredo, eu não gosto de aparecer. Há muita gente que luta para ficar ao lado do líder. Gostam. Eu não gosto de fazer isso. Fico sempre atrás, vou andar da minha maneira. E fui uma vez, já como secretário-geral da UNITA, Já no tempo do presidente Samakuva? Não, depois de 2002, veio o Dr. Samakuva como presidente. Eu fui secretário-geral da UNITA, com ele como presidente. E o que é que José Eduardo Santos lhe disse? Não, a mim não me disse. Ouvi a conversa. E nesta conversa ele dizia assim, camarada Samakuva, vocês têm de fazer tudo para vocês criarem os vossos empresários. Porque nós também aqui no MPLA estamos a ter muitos problemas. Você dá dinheiro na pessoa, come. Você dá dinheiro na come, não faz mesmo nada. Eu fiquei só um bocadinho escandalizado. Empresários da UNITA, isso, mas como é? Então, em vez de falarmos dos empresários da Angola, agora empresários do partido, mas pronto. Será que foi assim que criou, estamos muito distantes, eu gostava de recuar um pouquinho mais, mas será que foi assim que criou depois aquela iniciativa do Alvalade, acho que é Pacto do Alvalade, qualquer coisa? Não. Alvalade, isso foi na altura do Gato como chefe, coordenador da Comissão de Gestão. Isso ainda foi mesmo no início. Olha, o pacto vem de onde? Meus camaradas, olhem para a UNITA de 2002, que perdeu o chefe. Perdeu alianças. Sim. Perdeu general, tudo. Sim, general. Conseguiram criar os empresários da UNITA? Não. Por quê? A UNITA não tem empresários. Que sociedade é esta em que o partido fica com os empresários dele? Mas foi a ideia do presidente José Eduardo Santos. Não seguimos essa ideia. Não seguimos. E conheceu o Jonas Savimbi? Como é que caracteriza Jonas Savimbi? Falou muito tempo. Boa pessoa, má. Uma sociedade habituada a ouvir de uma pessoa como ele, foi diabolizado. Muito difícil muitas das vezes falar deste homem e dizer que estamos a ser sérios. Meus caros, a África vai ficar muito tempo para ter um revolucionário como aquele homem. Vai ficar muito tempo. Quantas vezes incompatibilizou-se com o Jonas Savimbi? Eu fui preso. Por quê? Eu fui preso. Por quê? Calma, vou explicar. Eu fui preso por ele. Eu estive na cadeia. Olha, eu estive num prédio, ali no Andolo, em que os aviões que vão bombardear, quando os aviões estão a vir para bombardear o Andolo, você vê os outros a fugirem para os bunkers, você está lá no prédio e você sente para uma bomba cair aqui por cima. Era uma vez, mas estamos a assistir aquele teatro. Eu fui preso.
E eu posso explicar. Saber porquê. Mas, falando de Jonas Malheiro Savimbi, primeiro, foi um homem que, por ter surgido no terceiro momento, já as forças principais da Guerra Fria tinham se instalado junto dos outros dois movimentos de libertação. O MPLA ficou com o Pacto de Varsóvia e a FNLA ficou um bocadinho com a China e também com a OTAN, os americanos. O Dr. Savimbi, quando colocou a ideia, porque a única coisa que incompatibilizou o Dr. Savimbi é que não havia, tudo que estavam a dizer que estavam a lutar contra o colono é mentira. Havia mais de guerra de publicidade. É como essa guerra que está ali em Cabinda, né? Hoje, faz lá uns 2 tiros, um dia, epa, aqui é a guerra. Doutor, mas, e vocês sabem, a Guiné-Bissau tornou-se independente em que ano? 73. Eles libertaram um território na Guiné, Amílcar Cabral. Libertaram um território na Guiné-Bissau e hastearam ali a bandeira. Eles já completaram 50 anos este ano. E o primeiro-ministro português e o Cavaco Silva estiveram lá. A independência deles não é de 74, é de 73. É esta que conta para eles. E o Dr. Savimbi pensou que os dirigentes tinham que estar no interior. No interior por quê? Porque era necessário estar com o povo e ensinar o povo a ficar consciente das questões de luta política, luta social, luta pela democracia. E isso levava tempo para ensinar a maior parte da nossa população que era analfabeta. E os dirigentes tinham que estar lá no interior. Tentou meter isso na FNLA, não conseguiu. Os dirigentes todos ficaram aqui fora. Os dirigentes iam lá para fora, é só lá para dentro, para tirar fotografia e meter no livro. Parece que já fez, não sei, é mentira. Tudo é mentira. Mas ficar com o povo, passar a fome, chuva, perigos imensos, só o Dr. Savimbi conseguiu. E como é que caracteriza? Boa pessoa, má pessoa? Como ser humano, o Dr. Savimbi, bom ser humano. E eu até vou vos colocar aqui um pormenor que ele me contou. E nos contou, se outras pessoas também, porque ele tinha sempre ele tinha sempre aquela ideia de assim chamar um indivíduo, fica consigo toda noite a te explicar como é que são as coisas. Falava muito, o Dr. Savimbi falava muito. E o Dr. Savimbi, com um tempozito, ele tinha uma mancha preta aqui assim. Tinha uma mancha preta. E isso estigmatizou um bocadinho no seio familiar o próprio Dr. Savimbi. É por isso que ele tinha um amor muito próximo à irmã, que é a mãe dos bens, que foi ela que depois tomou mesmo conta dele. E com esta mancha, afinal era problemas de fígado. Só depois de desaparecer, já com a idade, depois de outros tratamentos que ela fez, isto também jogou muito na juventude dele. Jogou muito. Mas era daquela pessoa que tinha muitas iniciativas. E há uma coisa que o Dr. Savimbi não suportava. Era alguém pisar sobre o pobre. O Dr. Savimbi foi feito mesmo para defender os menos equipados. Essa foi mesmo a luta dele. Não vale a pena. Não vale a pena. E pronto. Também, como chefe de uma revolução como a nossa, como aquela que foi, cometeu erros. E são esses erros que hoje fazem alguma força. Mas devia se erguer, como é que ele diz, para aqueles que carregaram a pedra pesada para a construção dos alicerces desse país. Erga-se em determinados momentos,
um pensamento generoso. Havia uma Porque eles, como seres humanos, erraram mesmo. Erraram. Mas não erraram para o mal. Mas pronto, é o que ficou. E nas lutas políticas é o que se aproveita mais. É verdade que havia uma caravana que ia abastecer combustível lá do lado da UNITA que o general queimou? Algum momento? Não. E foi aí onde depois houve uma das incompatibilidades do general? Eu fui deslocado. Primeiro, vamos lá explicar bem as coisas. O Dr. Savimbi, a uma determinada altura, chegou à conclusão que devíamos fazer a guerra porque não havia outra hipótese. Então formaram-se unidades estratégicas. Essas unidades estratégicas já tinham material muito mais sofisticado. E naquela altura a Europa do Leste estava toda ela estilhaçada, a Rússia a União Soviética tinha deixado de existir, e até os indivíduos que vieram treinar essas unidades são exatamente os ucranianos. E é mesmo da Ucrânia onde vieram tanques e outros carros de assalto, material da artilharia e munições, etc, etc. Então eu fui designado para aqui, para a área do Bailundo, com a terceira unidade estratégica. Mas antes disso, nós na discussão de Estado-Maior tínhamos chegado à conclusão: devíamos evitar por todas as maneiras resistirmos no interior do país, porque cercados por todos os cantos nós seríamos aniquilados. Nós devíamos arranjar uma área útil e que ficasse o mais próximo de Luanda, para ocuparmos Luanda. Esta foi a nossa maior divisão entre nós e o comando. Esta foi. O que nós queríamos era ocupar o Cuango, ocupar fronteiras, ocupar Malange, e quem está de Malange para aqui, está próximo de Luanda, não pensa mais ir para o Ambo, nem ir para outra área. Incompatibilizamos. E nessa incompatibilidade meteram-me numa emboscada. Não vou citar o nome da pessoa que estava a secundar-me, que deu ordens para se atacar o Alto Ama. Não se atacou nenhuma caravana de combustível. Eu era o comandante da área e mandou-se atacar o Alto Ama. E o Alto Ama o que era? O Alto Ama era a área onde a UNITA fazia todas as trocas. A UNITA comprava material de guerra, das FA, a UNITA comprava combustível, a UNITA comprava alimentação, comprava tudo. Com aquele ataque, aquela área tinha fechado. Havia um negócio entre as duas partes. Eu não fui julgado por ninguém. Apenas o Dr. Savimbi retirou-me de lá e pronto. Nós tínhamos aquilo que nós chamávamos as célebres nucleares. Quando você recebe uma mensagem do Dr. Savimbi, que é uma nuclear, ou então canta durante 4 horas seguidas, em que você não fala, você sai dali atordoado. Até tem um caso do camarada Ben, em que passa num desses chás, quando chega no fim começou a sair sangue nas narinas. É verdade. Então eu fui preso a partir dali e só saí já no fim de 98. Fim de 98. General, dia 22 de fevereiro de 2002, estava com o Dr. Savimbi? Estava. Como é que o Dr. Savimbi morre e o senhor sai vivo? Outra vez. Eu devo ter uma missão por aqui. Só os estudantes que querem saber. Eu devo ter uma missão por aqui, porque também teria ficado naquele dia. O que eu sei é que